esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. João, capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular, seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sobre triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos aqui essa noite na casa de Jesus para glorificar a Deus, esse Deus que é justo, que é bom e que recebe a todos nós, ao exemplo de Maria Madalena, todos nós pecadores que somos, e nos ama da mesma forma. É tão maravilhoso sabermos que mesmo diante dos nossos erros, das nossas imperfeições, nós temos sempre a oportunidade do recomeço, do arrependimento, do aprendizado, do levantar depois de cada tombo. Queremos te agradecer, Jesus, pelo Senhor nos oferecer essa oportunidade da doutrina espírita, que nos acolhe, que nos ensina, que nos faz irmãos, solidários, caminhando sempre de mãos dadas com Jesus, para que possamos melhorar a cada dia. Te agradecemos pelos aprendizados que são colocados em nossas vidas, pelas provas, pela saúde de nossa família. Às vezes, nas dificuldades, crescemos um pouco mais e nos unimos junto com os nossos irmãos. Enfim, pedi, Jesus, que o Senhor nunca nos abandone. Diante de qualquer dificuldade, que nós possamos estender a mão e achar a sua. Que nós possamos segurá-lo e caminhar a cada dia na certeza de não estarmos sozinhos. Fica conosco mais essa noite. Te agradeço pela presença do nosso irmão que veio aqui trazer os seus estudos, edificar a nossa caminhada com seus estudos, aquilo que ele aprendeu, ele vem compartilhar conosco, porque é assim que nós crescemos, dividindo com os nossos irmãos aquilo que recebemos de Ti. Obrigada, Jesus, fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.
Ela sente aí. É que ajuda ele ali, Quer que diminua ali? Quer que diminua? Não, ótimo. Muito bom poder estar com vocês aqui novamente. Que a gente possa, nessa noite, ter inspiração do alto para que a gente possa, não é palestra, possa conduzir o nosso estudo, de onde eu escolhi o tema Provações e Vidas Sucessivas, e sempre tem uma conexão, a leitura da passagem da mulher adúltera, que quando a gente pensa em nossas atitudes, no nosso livre-arbítrio, essas atitudes nossas bem escolhidas, ou muitas das vezes mal escolhidas, vai gerar consequências da lei de ação e reação, que vai nos gerar provações ou expiações, a quais teremos o amor, a misericórdia divina, para poder nos educar diante dessas situações que nós mesmos criamos em sucessivas vidas e sucessivas tentativas. Então, o tema que eu queria conversar com vocês hoje, que é quase que a base da nossa doutrina, que é a gente ter o conhecimento de que nós somos espíritos imortais numa caminhada que não tem fim e que teremos sucessivas vidas, ou neste planeta ou em outros planetas, de acordo com o nosso mérito e de acordo com o nosso esforço. Isso nem sempre é muito fácil a gente internalizar, e nem sempre é muito fácil nós, diariamente, diante das nossas questões, lembrarmos disso. Porque se a gente tivesse realmente já internalizado e vivesse com conhecimento pleno dessas nossas oportunidades de vidas sucessivas, a gente teria muito mais cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas respostas, com as nossas escolhas. Porque ao mesmo tempo que dá o conforto para o espírito, mas se eu sou um espírito imortal e tenho vidas sucessivas, então eu não preciso muito dessa vida me esforçar, porque eu tenho todo o tempo do infinito para poder melhorar. Mas a questão é, o contexto espiritual tende a avançar. O contexto, pela lei divina e pela lei do amor, é de avanço, é de crescimento. Como é o contexto de uma sala de aula. O contexto daqueles 30, 40, 50 alunos é passar de ano, ir para uma nova série, adquirir novos conhecimentos e se tornarem um conhecimento para poder exercer uma função profissional. A nossa destinação espiritual é passar de ano, é passar de nível, para que a gente possa cada vez ter condição de um trabalho espiritual mais elaborado e mais avançado. E se a gente achar que vai ficar com todo o tempo do não, eu não vou me esforçar nessa, depois eu me esforço, talvez a gente não consiga mais acompanhar aqueles que estão com vontade de melhoria, e a gente tem que começar a trabalhar com aqueles que ainda estão em condições piores do que a nossa, e que a gente vai servir de auxílio. Porque a misericórdia de Deus, através do nosso irmão mais experiente, que é Jesus, que nos enviou esse irmão mais experiente para nos coordenar, para nos governar e para nos exemplificar as leis divinas.
E hoje, esse irmão mais velho, ele não está sozinho, porque existe uma legião de espíritos, uma legião de prepostos que trabalham cumprindo o evangelho que ele veio exemplificar. Então a gente começa a entender que essas vidas sucessivas também têm uma organização. E que essa organização, que a gente chama de reencarnação, essas leis, a principal lei é a lei de amor e de misericórdia. Porque é essa lei que coordena todo o processo educativo dos espíritos que estão no processo de reencarnação na Terra. E a gente vai conseguir conversar durante o estudo de que nem todos os espíritos ainda têm a necessidade de provação e de vidas no planeta. Tem espíritos que trabalham há muitos e muitos séculos no plano espiritual para Jesus, coordenando, organizando e trazendo de novo para a seara do Cristo aqueles espíritos muito inteligentes que se afastaram do Evangelho, que é o caso de Paulo. Não temos conhecimento de nenhuma outra encarnação de Paulo após a sua encarnação como Saulo Paulo. Não temos relato de que ele tenha voltado ao planeta Terra para alguma prova, para alguma expiação. Mas, segundo Emmanuel, ele trabalha no plano espiritual, recrutando e organizando as grandes mentes, os grandes espíritos de mentes inteligentes que se afastaram do Cristo. E ele trabalha, e Emmanuel foi trabalhado por ele e resgatado para que viesse para a seara do Cristo, assim como tantos que a gente não tem conhecimento. Então, esse processo de educação de vidas sucessivas, a gente não consegue ver nesse processo privilégios, a gente não consegue ver nesse processo culpas, a gente não consegue nesse processo ver a pena eterna. A pena eterna é de que alguns segmentos religiosos de alguns irmãos, com todo respeito, ainda proclamam a pena eterna. Você vai queimar no fogo eterno da sua culpa, do seu pecado. E nós acabamos de iniciar nosso estudo com uma leitura de uma Dutra, onde que o maior exemplo do Evangelho, que é Jesus, fez uma pergunta: aonde estão os que estavam aqui te condenando? Assim como ele, você vai no PEC-9, exemplificando de forma muito clara de que nós não estamos fadados ao sofrimento eterno. Nós estamos fadados ao sofrimento criado pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Porque nós temos o princípio básico que todo espírito tem de igualdade espiritual, que é a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Porque se nós não tivéssemos esse princípio da liberdade e nós fôssemos coordenados pelo princípio de imposição, olha, é assim que você tem que seguir, é dessa forma que você tem que viver, você tem que ir tantas horas por dia em determinado local, tantas orações, a gente não teria um processo educativo.
Porque ninguém é educado por imposição. Por isso que Jesus não fez imposição de nada. Jesus não fez imposição de ritual religioso algum a nenhum daqueles que esteve presente com ele. O que Jesus fez de mais sublime foi exemplificar o Evangelho, de como cumprir o Evangelho de Deus. O Evangelho, ele é de Deus. Jesus é o intérprete do Evangelho, das leis divinas. Jesus é o intérprete e o exemplo de como seguir o Evangelho e as leis divinas. Por isso que ele afirma: quem quiser vir ao Pai, siga. E ninguém vai ao Pai que não seja através de mim. E por muito tempo eu achava isso uma prepotência, né? Gente, será que Jesus era tão prepotente assim? Né? Porque essa falta, na verdade, não tem nada de prepotência. Na verdade, o que tem aí é muito carinho, muito cuidado, muito zelo. Da mesma forma que muitas das vezes a gente pode falar para um filho: olha, não vai por esse caminho, porque esse caminho não é uma boa decisão para você. Por quê? Porque nós já passamos por aquele caminho ali. A gente não quer que ele passe. E Jesus, para chegar na condição de exemplificar e traduzir a lei divina para nós, é porque ele já passou por todos os caminhos que nós ainda não passamos. A quantidade de vidas sucessivas que Jesus já teve, de reencarnações, o planeta que Jesus reencarnou já não existe mais. Que vai ser a destinação do nosso planeta também, daqui a bilhões de anos. Então, o cuidado que ele nos tem conosco, exemplificando a lei divina, é como a gente tem muitas das vezes com aquele que a gente não quer que aconteça nada, com um filho, com um ente querido, com um amigo muito querido. E nós estamos em destinação para nos tornarmos espíritos querendo isso para todos. Não é esse o papel dos benfeitores que nos auxiliam? Imagina se o espírito benfeitor que nos acompanha cansasse da gente. Olha, ele está me dando muito trabalho. Eu vou te entregar de novo o plano. Olha só, eu não quero mais acompanhar esse espírito, porque ele está me dando muito trabalho, eu não consigo fazer que ele enxergue nada. E a gente sabe que não é assim. Porque se eles já chegaram a ponto de se tornarem espíritos protetores, né? Espíritos que nos auxiliam mentalmente, é porque eles já têm um amor que a gente não consegue ainda ter. Porque independente da nossa atitude, eles vão continuar nos amando e nos auxiliando. O amor deles não é condicional. Olha, eu vou cuidar de você desde que você se comporte, não me dê trabalho. Não é. Eles não vivem sobre essa condição. A condição que rege a vida deles e dá energias dele é a condição deles terem amor conosco, do jeito que nós somos e do jeito que nós precisamos ser amados. Por isso que muitas das vezes, em mesas mediúnicas, recebemos comunicações de benfeitores que têm um cuidado enorme em nos chamar de crianças, infantis espirituais. Vocês estão ainda muito infantis, né? Mas com cuidado, com carinho, com zelo, porque é dessa forma que os espíritos superiores nos tratam. E é dessa forma que um dia nós todos iremos nos conviver e nos tratarmos dessa forma. Aí estaremos num mundo onde as provas e expiações serão muito menores.
Então, se a gente for no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma frase muito emblemática que Jesus usa no seu diálogo com Nicodemo. E aí no item 25 desse capítulo, que o tópico chama-se necessidade da encarnação. Nós aqui estamos encarnados, e aí Kardec pergunta assim: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Ou seja, isso que nós estamos vivendo aqui é um castigo para nós? Nós estamos aqui porque nós temos culpa ou dívidas para resgatar? A resposta é: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, ou seja, se Deus confia, Ele não está dando só a nós a missão de cumprir algum débito ou também de cumprir uma missão de auxílio, porque Ele confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer auxilia o desenvolvimento da inteligência, sendo soberanamente justo. Olha só, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Quando ele fala igualmente por todos os seus filhos, ele não está falando só do nosso planeta Terra, está falando de toda a criação de Deus. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Então a gente pode, por aqui a gente já sabe, é uma afirmação que Jesus teve o mesmo ponto de partida que nós. Pode ter sido muito antes, ele pode ter sido um espírito criado muito, milhões e milhões de anos do que nós, assim também como tiveram outros espíritos que nasceram também milhões e milhões, muito antes de Jesus. E se nós estamos falando de uma infinidade de criação e que não tem término, Jesus também já foi um tutelado. Jesus também já precisou de espíritos que lhe dessem amparo espiritual, como nós estamos necessitando hoje. Porque está aqui escrito, ninguém tem privilégio, todos são criados simples e ignorantes. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desprezam, os que desempenham com zelo essa tarefa, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. O que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstra que podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Ou seja, todos nós
Somos criados com aptidões para escolha. Todos nós somos criados com a semente divina do Criador. Ali dentro nós temos as sementes das leis divinas. Porém, ainda simples e ignorantes. A partir do momento que somos espíritos com capacidade de raciocínio, começamos a ter a nossa capacidade de escolha. E aí, de acordo com nossas escolhas, nós vamos criar o roteiro das nossas vidas sucessivas. E esse roteiro, quando você inicia, ele já está estabelecido. Olha, você vai ser um espírito de 800 mil reencarnações, porque você começou mal. Olha, você foi um espírito que começou com escolha muito boa, você só vai reencarnar umas 5 vezes e vai já para o plano espiritual, não vai precisar nem voltar mais aqui. Sabemos que não é assim. De acordo com nossas escolhas, teremos as nossas provas e as nossas necessidades de reparação. E aí, continua. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio dele se desenvolver e a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido e que tem um senso moral, se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústia, quando já poderia ter chegado ao fim. É um castigo, pela necessidade que se vê prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Nós temos o conhecimento de que após a encarnação de Bezerra de Menezes aqui na Terra, da forma como ele cuidou da sua última encarnação, ele foi convocado e já tinha autoridade moral para ir a mundos mais evoluídos. E ele pediu para continuar o seu trabalho ainda no planeta Terra, da psicosfera, no plano espiritual do planeta Terra. Ou seja, o que fala que o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com as nossas escolhas, a gente pode prolongar a nossa estadia aqui, por reencarnações em mundos inferiores, em mundos de provas e expiações, mas podemos também acelerar. E podemos ainda fazer escolhas quando nos é permitido, devido ao estado a qual chegamos. Foi o caso do Espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Então, quando a gente começa a entender, né, esse mecanismo de vidas sucessivas, nos abre um horizonte de explicações para situações que muitas das vezes nos perturbam e que, na maioria das vezes, não é tão fácil da gente digerir. Eu vim para cá conversando com a Márcia sobre um assunto que me incomoda muito, sempre me incomodou e eu tenho dificuldade, muitas das vezes, de me ausentar desse tipo de assunto. Ela fala assim: olha, você está na lei de reencarnação. Você está nesse contexto por uma necessidade. Nós estamos nesse contexto porque a gente precisa estar nesse contexto. Agora, a forma como você vai lidar com esse contexto é que é a chave de tudo. A forma como você vai emanar energia para esse contexto, como você vai tomar as suas decisões, como nós iremos tomar nossas decisões nos contextos sociais ou nos contextos locais de trabalho, é de acordo com o que você vai escolher. Como que seria, como que nós poderíamos pensar numa misericórdia tão amorosa e tão educativa quando a gente tem o conhecimento de que muitos daqueles que estamos vivendo na mesma família
somos quem devemos reparar as faltas mais graves que cometemos. Como que a gente não consegue entender esse mecanismo de educação extremamente amorosa? Não tem outra explicação. Como que se daria essa reparação se não fosse através do amor? Como que se daria uma reparação, às vezes de séculos, de sucessivas encarnações de algozes e de vítimas, se não chegasse a um ponto de reuni-los como pai e filho, mãe e filho, mãe e filha? Porque só esse amor tem a condição de dissolver o que acontece entre esses laços espirituais. E isso é de uma sabedoria, de uma educação e de um amor incondicional da lei divina. Então a gente não consegue imaginar o nosso roteiro espiritual se a gente não assumir, não conseguisse realmente internalizar o processo das vidas sucessivas, que ainda incomodam muitos outros segmentos religiosos. O porquê que isso incomoda é uma coisa que eu não consigo entender. Aonde que está a questão que isso denigre o espírito ou não? Aonde que está a questão que isso tira o mérito de um espírito ou não, do seu esforço, da sua vontade de querer melhorar? Eu não consigo entender. Mas, como diz Jesus, as verdades, elas são ditas aos poucos. Né? E ele disse a nós, lá, há 2026 anos, tem coisas que vocês não poderão ainda compreender, se tudo lhe disserem agora. Mas vos enviarei o Consolador prometido, que falará novamente tudo o que vem falando e relembrará tudo novamente a vocês. E explicará coisas que vocês não podem entender agora. E estamos aqui hoje tentando entender. E coisas que ainda a gente nem imagina, devido à nossa infância espiritual, que acontece no plano espiritual que a gente não tem a noção. Como uma vez eu lendo um livro sobre a trajetória de Francisco de Assis, no momento que ocorre a fecundação, né, do óvulo da mãe de Francisco de Assis e do pai, do espermatozoide do pai, que há um relato espiritual ali, que existe um acoplamento do espírito naquele momento, ele chega e fala assim, é uma coisa que eu ainda não posso, a gente não consegue explicar a vocês como isso acontece devido à forma como vocês ainda raciocinam. Então, assim, olha, acredita que existe um acoplamento do espírito nesse momento, mas vocês não conseguem entender como é esse mecanismo. A complexidade que é, a gente ainda não tem condição de entender. Tem mais agora de ciência que tem uma luz nesse momento. Vai chegar o momento que nós vamos poder ter a capacidade de entender. Olha, né, como as coisas aos poucos vão sendo mostradas. A gente achava que o nosso universo se resumia à Via Láctea. Hoje a gente já sabe que a Via Láctea é uma das trilhões de galáxias que existem. Uma das trilhões de galáxias que existem. Hoje a gente pode começar a entender. E aí quando a gente vai, essa obra aqui de Francisco Xavier, Cândido Xavier e Emmanuel, chamado O Consolador, na questão 246, ele fala da provação. Qual a diferença entre provação e expiação? É perguntado para Emmanuel. E Emmanuel pergunta, responde. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso. Emmanuel tem hora que ele sacode a gente assim, com vontade, né? Acho que ele foi tão sacudido, acho que ele teve que aprender tanto
da força, da marra, que ele, tem hora que ele perde um pouco da paciência com a gente. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, assim, a expiação é aquilo que eu estou vivendo dentro da minha casa com o que cometi com o meu filho. Aquele filho rebelde, difícil que eu tenho, que a gente não entende o porquê, que você deu todo o amor, dá tudo aquilo, mas é ali que está a nossa expiação. E é ali que está o maior exemplo de vidas sucessivas, o maior exemplo de educação pelo amor. Mas às vezes é difícil. E aí ele continua. A lei da prova e da expiação, ela é inflexível, ou seja, é imutável, é aquilo que acabou. Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, olha como é que Emmanuel começa, por vezes, não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes. Ou seja, sua pena é de 30 anos, você vai ficar 30 anos encarcerado, enjaulado, e não tem, você pode fazer o que você quiser. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina. Pode pagar. Não existe. Pode pagar em suaves prestações. Que, conforme a conduta do espírito encarnado, conforme a nossa conduta atual, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobrem a multidão dos pecados. Quantos exemplos a gente conhece de palestrantes, como Divaldo, várias vezes tornou a público de que Joana comunicou a ele que ele teria uma extensão da sua encarnação por conta do trabalho que ele exercia com aquela comunidade toda carente da Bahia, com o trabalho que ele exercia dentro da doutrina espírita, da divulgação da doutrina espírita. E Divaldo veio desencarnar no passado, acho que 2 ou 3 dias depois do seu aniversário, com 97 anos de idade. Olha a tarefa que aquele homem teve. Assim como nós já ouvimos, eu já tive a oportunidade de presenciar Raul Teixeira relatando também, lá em Macaé, o acréscimo que ele teve por misericórdia divina na sua encarnação, pela conduta e pelo que ele vem desempenhando na doutrina espírita e no seu trabalho que ele assiste na Niterói. E aí, continua. E como que se verifica a queda do espírito? Como que nós optamos pela escolha errada, optamos em criar provações para a gente? Conquistada a consciência, quando o espírito conquista a consciência, está no corpo consciente, e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade. Não tem aquela história? A quem mais é instruído, mais responsabilidade será cobrada. Dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando os seus direitos divinos no patrimônio universal. São raros. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador. Quais são esses bens que nós recebemos? As leis divinas gravadas
no nosso espírito. Caindo pelo orgulho, olha o que Emmanuel primeiro coloca, pelo orgulho e pela vaidade. Pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas, a fim de restabelecer o equilíbrio da sua existência. Ou seja, então quando a gente deixa o nosso orgulho, a vaidade, o egoísmo agir acima do que a lei divina nos orienta, porque todos nós temos consciência de quanto estamos agindo por orgulho e por vaidade. Às vezes a gente não quer assumir. Tanto que temos a consciência, que depois que aquilo já não é mais um ponto de inflexível para a nossa vida, ou seja, aquilo, eu já consigo vislumbrar uma vida sem a necessidade de certas vaidades, de certas conquistas materiais, certas conquistas sensoriais, aquilo já não me toca mais a vontade por aquilo, a gente consegue perceber que aquilo era uma perda de tempo. E a gente só consegue perceber porque isso está gravado em nosso espírito como a lei do que é para a gente adequado ou não é adequado. E aí ele pergunta, a queda dos espíritos somente se verifica na Terra? Só aqui onde nós estamos, que a gente sucumbe a esse tipo de provação? A Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. Existem vários outros planetas, vários outros planos planetários semelhantes ao que nós estamos. Alguns mais adiantados, outros no mesmo nível, outros no nível anterior ao nosso. A alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos, bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível. O que nós estamos falando aqui? Gravado dentro do nosso espírito. As leis divinas e aquilo que nós sabemos o que é conveniente ou não para nós. E a gente, muitas das vezes, deixa aquilo. A gente perde, por orgulho ou por vaidade, a capacidade de colocar em funcionamento o que a gente tem de melhor. E aí, e não da carne, que se apodrece com o tempo. E se a gente voltar à questão 135 desse mesmo livro, a pergunta é: se o determinismo divino é o do bem, né? Se nós temos dentro do nosso espírito gravado o determinismo do bem e a gente escolhe, por alguma razão, um caminho que vai ficar para a gente difícil, pelas nossas escolhas, se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? A pergunta que faz o Emmanuel lá antes desse capítulo. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Essa lei é para a comunidade universal, não é para o nosso planeta. É para o universo, para todos os planetas, para todas as galáxias, para tudo e qualquer lugar, mundos superiores e inferiores, de expiação, de prova, de regeneração. Essa lei ela é para todos. Todavia, confiando em si mais do que em Deus, quando a gente confia mais na gente,
pelo orgulho e pela vaidade, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei. O homem transforma a sua fragilidade, ou seja, o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu orgulho, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Ou seja, quem criou o mal? Nós. Quando nós nos achamos que estamos no direito de agirmos na frente da lei divina. A gente. Por isso que as duas maiores chagas, o orgulho E o egoísmo. E aí, eis que surge o mal. Urge, então, recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate e a aprovação. Se tem que ter o resgate, você precisa de uma outra vida. Você precisa de amor e educação. Porque senão você não vai conseguir ter oportunidade para reparar aquilo que você achou que era melhor para você e que não é. Mas vai ser reparado como? Com chicote, com pena eterna? Não. Com oportunidade. E aí, voltando lá onde nós estamos, ele faz a pergunta 250. Então, como que se processa, né? Porque se eu tenho que reparar um delito que eu cometi com alguém, um espírito, ou uma atitude que eu cometi, um determinado grupo, uma coletividade, se eu tenho hoje a responsabilidade, e eu tenho hoje a prova de ser um líder, que eu tenho que, foi me dada a oportunidade, foi me dado o dever de eu ter que comandar uma nação, de cuidar daquela nação pobre, levar ali um desenvolvimento socioeconômico, um desenvolvimento educacional a determinada comunidade, e eu uso aquela minha oportunidade de uma outra forma, de uma forma para cumprir os meus orgulhos, a minha vontade, desvio os recursos que eu tinha para cuidar daquelas pessoas e não cuido. O que eu crio ali? Eu crio um débito com uma coletividade muito grande. Um número de espíritos que eu crio muito grande. E aí ele pergunta, como se processa a aprovação coletiva? O que nós estamos vendo hoje nos jornais? A quantidade de guerras, com provações coletivas, com quantidade de pessoas desencarnando. Nós temos ali dois pontos: aqueles que estão sofrendo e aqueles que estão criando e mantendo o sofrimento. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza: isso tudo está dentro do controle de Jesus, do Cristo e dos seus propósitos. Pode até os espíritos que têm hoje, que estão encarnados hoje, com decisão, com poder de decisão sobre esses conflitos, pode até esses espíritos, através do que nós acabamos de ver, do orgulho, da vaidade, né, e do egoísmo, pode até estarem mudando a lei divina com as suas atitudes. Eles têm no interior deles o entendimento do que eles poderiam trazer de benefício e podem, através dessas mazelas que nós acabamos de ouvir aqui de Emmanuel, tomando decisões que, em vidas sucessivas, terão que reparar. Mas isso está sob controle. Ah, mas e os que estão sofrendo? E os que estão sofrendo por essa decisão deles? Eles estão resgatando algum débito. Mas não necessariamente
esses espíritos precisariam estar criando de novo esses débitos para ele. Eles poderiam estar resgatando esses débitos de uma outra forma. O tsunami, quem já teve a oportunidade de ler o livro de Divaldo, nos rumos do mundo de regeneração. Ele começa, Manuel Filomeno Miranda, começa falando nesse livro, que é o Espírito que psicografou para Divaldo. Manuel Filomeno Miranda, ele encarnou na Bahia, foi um atuante no movimento espírita na Bahia. E quando aconteceu aquele tsunami na Indonésia, em 2004, dezembro de 2004, onde em 3 horas, eu não tinha noção da quantidade, onde em 3 horas de ação da força da natureza, 366 mil espíritos desencarnaram. Em 3 horas. Talvez tenha sido, até hoje, o maior desencarne coletivo por motivos naturais, da natureza, que sabemos que são totalmente controlados pelos espíritos superiores prepostos de Jesus, que têm a condição de manipular, preparar e controlar esses movimentos da natureza. E ali, Manuel Filomeno Miranda explica o motivo e a necessidade daqueles espíritos estarem reunidos naquela localização, naquele momento, e passar por aquele desencarne coletivo. É explicado ali no livro. Quem tiver a curiosidade de ler, é muito interessante o livro. E aí, como é que ele responde? Na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Ou seja, todos aqueles 366 mil espíritos ali presentes, por algum motivo tem que estar reunidos, porque algum passado delituoso também estavam reunidos em alguma atitude. Ah, então vamos criar guerra porque quem tem que morrer? Não, não é assim. Porque o plano espiritual não trabalha educando dessa forma. E aí, para que a gente possa fechar nosso estudo, eu queria concluir que esse capítulo 110 do Caminho, Verdade e Vida, onde começa justamente com João, capítulo 3, versículo 7, do diálogo de Jesus com Nicodemos. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Ou seja, as facções religiosas podem manipular da forma que quiser esse diálogo entre Jesus. Uns dizem que aquilo ali, nós utilizamos aquilo ali como uma prova cabal, que existe a encarnação. Outros utilizam outras facções religiosas, outros segmentos religiosos utilizam como uma outra forma. A reencarnação, ela é lei universal. Ela não é uma lei que existe só aqui na Terra. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem, olha só, hein? Turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. A gente
comece a entender o motivo das nossas dores. E por que a gente está passando por isso tudo. Ou, às vezes, se não quiser entender, pelo menos se conforta. Olha, tem algum motivo. Eu não sei qual, mas tem algum motivo. Posso ainda conhecer um pouco mais para frente. O homem ainda não percebeu toda a